Tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar mais uma sessão aqui de perguntas e comentários aqui do meu canal e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Antes eu quero deixar um recado, né? Eu vi aqui algumas pessoas que comentaram lá, primeiramente, lá nos primeiros vídeos, né? As pessoas comentando que eu tinha muito vício de linguagem, porque eu fazia tudo no improviso, né? E aí eu tenho que ficar prestando atenção no em barulhos externos e coisas do tipo. Então eu acabava fazendo muito esse sabe? Isso é um vício de linguagem que eu tenho. E, bom, como é que eu poderia fazer para diminuir isso? Então eu comecei a roteirizar os vídeos. Roteirizar os vídeos é nada mais, nada menos do que escrever tudo que eu vou falar. Só que eu não posso chegar aqui e ficar lendo um texto, tá? Porque senão vai ficar muito maçante para quem está assistindo, até porque eu já não tenho recurso de prender a atenção de vocês por imagem, tá? Algumas pessoas podem perguntar por que você não coloca uma imagem? Porque, bom, eu tenho aqui uns equipamentos aqui muito ruins aqui, essa é a verdade. E mesmo fazendo só com o áudio, tem algumas questões de resolução, nem todos vocês vão entender, mas mesmo assim eu vou falar. Eu posso renderizar o vídeo em 1080p, né? Mesmo só com o áudio. E aí vocês veem a imagem da capa. Ele vai ficar com uma qualidade excelente, às vezes não dá para fazer por 1080p pelo tamanho, né, do áudio, então tem que fazer em 720 ou 780, não lembro bem. E assim, se não dá para 720, aí você reduz de novo mais a qualidade, depois se não dá, você reduz de novo a qualidade. E bom, não tá dando para você, e muitas das vezes não dá para fazer na qualidade excelente, então imagina com a imagem ficaria pior ainda, né? Mas eu vou fazer algum tipo de vou tentar levantar algum tipo de campanha aqui para a gente estar conseguindo melhores equipamentos. Também, então, depois que eu roteirizei, né, aí, enfim, continuando, né, eu tinha que roteirizar aqui o vídeo, tentar falar de uma maneira natural, mesmo lendo, né. Acontece que às vezes a gente está cansado, uma linha foge da nossa mente e a gente lê a mesma linha, enfim. Aí já também criticaram, mas você está lendo muito mal. Então, assim, a lição que eu tirei disso é que não dá para agradar todo mundo. E se não dá para agradar todo mundo, eu tenho que agradar a mim mesmo, né? Eu fiz essa reflexão porque eu acho que é bom para todo mundo, sabe? Todo mundo vai se beneficiar desse tipo de reflexão. Então eu vou fazer da maneira que for mais confortável para mim, tá? Porque estava consumindo muito meu tempo pegar um tema, roteirizar um tema. Porque vocês sabem, uma coisa que eu falo em 2 minutos pode ser que demore, sei lá, 20 minutos para escrever aquilo lá, né? A velocidade da nossa fala e do nosso pensamento é muito mais rápido do que a velocidade que a gente aqui digita e escreve, né? Então, assim, era, como eu falei, 40 minutos, aí 50 minutos, 1 hora para você preparar o vídeo todo e depois mais 1 hora para você espalhar por todas as redes sociais, né? Lembrando que vocês podem assistir pelo YouTube, pelo Spotify, às vezes vocês podem assistir pelo Instagram já direto e pelo TikTok, se o vídeo tiver menos de 10 minutos. E, enfim, eu tô em praticamente todas as redes, tá? Para saber todas as redes que eu tô, basta entrar no meu site oficial, bit.ly/Frederico Yamada. Ele tá aí na descrição do vídeo. Outro recado também que eu queria dar é que às vezes as pessoas, às vezes não, né? As pessoas estão atendendo, né? E eu gosto disso, eu pedi para fazerem isso, me mandarem perguntas sobre diversos temas, não precisa se ater necessariamente ao tema do vídeo, né? E, bom, aí manda a pergunta, depois coloca uma interrogação, outra interrogação, mas não vai me responder, sabe? Falando coisas desse tipo. Pessoal, não fico à disposição aqui o dia inteiro olhando minhas redes sociais, tá? Então não tem como eu responder vocês na hora, tá bom? Então eu só tô dando aqui uma satisfação. Às vezes eu não vou responder no mesmo dia, eu vou responder lá no dia seguinte. Se você me mandar no final de semana aqui, eu evito entrar na internet, então vocês vão serem respondidos só na semana que vem, tá? Na semana depois.
Se a pergunta for curta, né? Eu senti que a resposta vai ser curta, eu já respondo ali na hora, senão eu pego e gravo um vídeo como esse. Tá bom? Outro recado que eu queria dar é que a psicologia mesmo prega isso, né? Que eu já escrevi artigo sobre isso. Tem gente que fala coisas do tipo, eu conheço fulano, eu conheço ciclano muito bem, mas a psicologia fala, né, que nós não conhecemos a nós mesmos plenamente. Porque existe diversos fatores aí que estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então, a gente não conhece nós mesmos, né? Eu, por exemplo, tenho 37 anos de idade agora e vim a saber de coisas que eu não sabia sobre mim, justamente gravando esses vídeos aqui, essas exposições. Por exemplo, eu não sabia que, dependendo do meu grau de estresse, né, eu não só não enxergo direito aqui as linhas, como eu falei, como a minha língua acaba travando, né, ao pronunciar certas palavras. É lógico que com o tempo a gente vai melhorando, né? Mas enfim, eu nem sabia que eu tinha isso, né? Não sabia que eu também cometia vício de linguagem. Como eu falei, na época da faculdade, ou numa exposição, ou numa palestra de outras pessoas, eu ficava muito irritado mesmo quando a pessoa tinha muito vício de linguagem. Eu sei que se incomoda, né? Então, assim, o que que eu faço quando alguém me faz algum comentário desse tipo? Eu dou risada, né? Vocês podem conferir aí. Então, eu não fico bravo, não, né? Eu entendo que a pessoa tá incomodada com o vício de linguagem, né? E como eu disse, são coisas que eu vim a saber sobre mim mesmo agora. Eu não sabia da língua presa em algumas situações. Vamos ver se aí mais pra frente eu faço até passo por uma fonoaudióloga, né? E eu não sabia do vício. Enfim. Mas como eu falei, algumas coisas dá pra consertar, outras não, paciência, né? E vou fazer como for mais confortável pra mim. Inclusive também, tá? Só pra também situar vocês, até os barulhos externos, tá? Eu moro num lugar bem barulhento aqui. Ou eu posso estar aqui na clínica e alguém está fazendo barulho externo lá, porque tem um conjunto aqui de salas, né? Ou eu posso estar mesmo na minha casa e estar fazendo algum tipo de barulho na cozinha, alguma coisa desse tipo. Eu vou tentar não mais me incomodar com isso, porque também toda vez que alguém fazia algum barulho externo já estragava a minha concentração, né? Daí vinha mais isso de linguagem, aí vinha. Meu pensamento dava uma confundida, né? Bom, enfim, vamos pro vídeo mesmo e tem a pergunta aqui dos seguidores. Eu não identifico os seguidores, tá? Eu procuro não identificar quando eu vejo que é uma pessoa real, que tem nome e sobrenome, tá? Eu só falo o primeiro nome, porque aí a pessoa não vai ser identificada. E eu vou responder aqui no improviso. Então vamos à primeira pergunta, né? Esse daqui eu não anotei o nome. É um garoto. A mensagem dele é o seguinte: tenho 17 anos e estou apaixonado há 9 anos sem a pessoa saber, mas não sinto atração sexual. Isso é normal? Bom, eu respondi para ele que isso é muito normal, é normalíssimo, acontece bastante, tá? Isso se chama amor platônico, ou seja, amor platônico nada mais é que um amor idealizado. Muito embora ela esteja situada na categoria de paixão, né? Se você não conhece a pessoa profundamente, né? Aí eu não dei muita continuidade no pensamento aqui com ele, mas a gente tem que fazer a seguinte reflexão: se uma coisa é normal, eu não estou querendo dizer que isso é benéfico para ele, é positivo para ele, tá? Eu gosto muito de dar exemplos, como vocês já sabem. Então, por exemplo, é normal eu sentir sede? Bom, é normal sentir sede, todo mundo sente sede, né? Eu sinto sede, você sente sede. Agora, é normal você ficar segurando a sede e não ir beber água? Eu tô aqui na parte da manhã, tô morrendo de sede, mas eu não vou lá beber a minha água. Eu seguro até a tarde, aí à tarde eu tenho que segurar mais até a noite. Não, você vai morrer desidratado, né? Então, assim, tem coisas assim que são normais, ou seja, muita gente tem isso, muita gente sente isso, mas não é benéfico, tá? Como é que eu vou saber
se para ele é benéfico ou não ter um amor platônico. Isso daí seria aí para algo para a gente analisar no ambiente clínico, tá? Ou seja, ele vinha aqui no meu consultório e a gente estudar aqui a vida dele, qual é a relação que ele tem com esse amor platônico, tá? Quando um psicólogo fala relação que você tem com a pessoa, não quer dizer necessariamente que você está lá interagindo com a pessoa, porque às vezes o amor platônico a pessoa pode nem ter contato, né? Sei lá, ver uma mulher numa novela, num filme, mas a relação que ele tem dentro dele mesmo, no que a gente chama de realidade psíquica, né? E geralmente o amor platônico, como eu falei, ele é idealizado, ou seja, se você mal fala com a pessoa, você não tem convivência com a pessoa, como que você vai saber quem ela é de verdade? O que ela pensa sobre determinados assuntos, quais são as crenças dessa pessoa, quais são as qualidades reais, quais são os defeitos, né? Então, geralmente, o cara que tem amor platônico, ele tem esse pensamento, né? Nossa, essa mulher é maravilhosa, ela é perfeita, sem nenhum erro. Olha, e aí às vezes alguns chegam até mesmo a descrever qualidades que você só saberia se tivesse convivência, mas mesmo assim você fala. E ela é bondosa com todo mundo, e ela é amorosa, sabe? E não tem como a pessoa saber, ou seja, ela está se relacionando, como eu falo, realidade psíquica, né? Dentro da cabeça dela, se relacionando com alguém que não existe, que ela inventou, que ela criou, né? Agora, tem muita gente que, como eu falei, é normal, convive com esse amor platônico. Às vezes pode ser uma convivência mais próxima mesmo, com uma amiga, né? Ou com um amigo, né? Pode ser homem, mulher, sentir esse amor platônico. E tudo bem, convive lá, nunca se confessa para a pessoa que está apaixonado, convive lá com essa pessoa às vezes está compromissada e não traz prejuízos para a vida dele e ele não prejudica a vida da outra pessoa de nenhuma maneira, tá? Causa sofrimento, não causa sofrimento, tá? Tudo isso tem que ser pensado para eu dizer se isso aí é bom, é benéfico para ele ou não, né? Às vezes, se não for, como eu falei, não está prejudicando ninguém nem ele mesmo, tudo bem. Se estiver prejudicando ele em algum nível, aí a gente poderia estar iniciando algum tipo de trabalho, como eu falei na clínica. Eu falei que o amor platônico ele está na categoria de paixão, por quê? Porque a paixão justamente é essa questão, tem essa questão muito forte de idealizar pessoas, né? Eu lembro até que teve em uma das perguntas, eu não sei se foi nessas aqui que eu anotei agora ou nas perguntas passadas, em que uma moça falou sobre. Ela falou algo do tipo: os homens são atraídos pela beleza. De fato, né, eu tinha dado a resposta sobre a estruturação psicológica de cada sexo, né, de cada gênero. E geralmente, mas assim, não só o homem, como a mulher também, né? Geralmente no começo ali do relacionamento, ele está apaixonado, né? Ele tem essa idealização. Então, na maior parte das vezes, a psicologia considera que quando você está lá no começo de relacionamento, no começo da paixão ali, que você está ficando com a pessoa, como se diz, né? Você tá ali, você tem uma porcentagem muito maior ali de você estar se relacionando com essa pessoa idealizada dentro da tua cabeça e não com a pessoa real, tá? E daí depois você tem. E as pessoas, assim, dizem, né? Tem uma linha aí da psicologia que diz que a paixão ela tem prazo de validade. Ela pode durar aí de 1 ano a 1 ano e meio, né? Por quê? Porque depois de 1 ano a 1 ano e meio, o desejo já começa a se desfazer, desejo sexual. Não importa quão bonita a outra pessoa seja, quão atraente, né? Uma hora a pessoa enjoa. E a convivência faz dar lugar aí à realidade, a realidade meio que se impõe, né? Então aí seria aquela fase em que você começaria a perceber mais, né? Por exemplo, mas essa pessoa é chatinha nesse campo. Nossa, mas ela faz isso me deixa um pouco irritado. Nossa, ele tem esse pensamento aqui, eu não concordo, né?
E aí você começa a se relacionar com a pessoa real mesmo. Ou seja, aquele idealizado que estava só na sua cabeça, aquela ilusão começa a se desfazer, tá? E aí a gente sabe que a paixão está morrendo. E o que acontece na nossa sociedade atual? Bom, na nossa sociedade atual as pessoas acabam se separando nessa fase, tá? Eu já vi na minha vida particular aqui, de amigos, no meu círculo social, eu já vi, atendi muito caso na clínica desse tipo, tá? Então aí a pessoa achava o outro maravilhoso e de repente acha o outro idiota. Eu lembro de um caso desse que a mulher falou isso, né? Nossa, então um dia eu acordei e olhei para o lado, né? E vi, nossa, estou com um idiota, não é? Então o que acontece? A paixão estava morrendo. Então a pessoa pega e se separa. E tem muitas mulheres que caem nesse ciclo, tá? Se apaixona, a paixão morre, separa. Aí vai pro próximo, se apaixona, a paixão morre, separa. E fica nesse ciclo interminável aí, a pessoa não percebe que ela vai ficar assim a vida toda. E ele começa a ficar postando coisas nas redes sociais, né? Ah, eu sou uma azarada, nasci pra ser solteirona, nunca vou encontrar alguém. Tem outras pessoas, né? Como a gente é psicólogo, a gente percebe a contradição, né? Então, assim, se separa, começa a colocar frases que não precisa de homem nenhum, né? O cara pode colocar, geralmente homem já faz outra coisa, né? Mas mais mulher, né? Não, não precisa de homem nenhum, não precisa de parceiro nenhum. E na verdade você vê que ela continua buscando, buscando, buscando o grande amor da vida dela, né? E me chama a atenção, tá? Essa questão, né? Por exemplo, no caso aqui da pergunta, o rapaz tem 17 anos, mas eu vejo mulheres aí, 40 anos, 50 anos, que já deveria saber a diferença entre paixão e amor, né? Então, assim, por exemplo, fala, então eu amava muito o fulano. Ah, quanto tempo você ficou com fulano? Ah, um mês, 2 meses. Tem como você amar o fulano que você acabou de conhecer? Um mês, 2 meses, né? Ou seja, então isso não acontecia talvez nas gerações passadas, tá? Uma mulher de 50 anos aí tá confundindo paixão com amor, tá? Então o que é natural? É natural a paixão morrer? É natural, tá bom? Tem gente que fica esperando, na espera que minha paixão, que eu sempre esteja apaixonado pelo fulano. Não. A paixão foi feita para acabar, tá? Como eu disse, tem prazo de validade. E assim, antigamente a pessoa, lá, acho que na época da minha avó, tá? Vocês aí que tem menos de 20 anos, então na época dos seus bisavós e tal, bem antigamente, era noivado e casamento, né? Hoje em dia, na minha época já era mais assim, namoro, e depois aí, ainda na minha época também, né? Não sou tão velho assim. Aí tinha o ficar, né? Então às vezes as pessoas ficavam aí quase por um mês ficando, né, com a pessoa, depois ela aí tinha assim um compromisso mais sério, né, que era namoro. Ficava também uns bons anos, tá? Nunca vi namoro que dura meses. Aí depois noivava aí também, eu acho que um tempo aceitável aí é 1, 2 anos de noivado e depois o casamento mesmo, né? Então, assim, nessas fases aí, ficar, namorar, o que é ideal? O ideal geralmente, se você for, por exemplo, ficou com a pessoa, alguma coisa te atraiu nela. E aí pode vir a ter uma paixão, né? Então você está apaixonado na fase da ficada, você está apaixonado na fase do namoro, daí você vê que você está percebendo ali os defeitos daquela pessoa, né? Mas mesmo assim você ainda quer ficar, mas não sabe muito bem. Aí talvez poderia ser uma boa fase para noivado, né? E aí depois você vê, porque já no noivado, aí já que já tem bastante, vários anos aí de namoro, você pode perceber, não, agora sim eu conheço essa pessoa plenamente, eu vejo que ela tem esse defeito aqui, ela faz isso, ela faz aquilo outro que eu não gosto, o fulano dorme e ronca, ela pega e deixa a toalha molhada na cama, mas nada disso me importa, né? Eu ainda amo essa pessoa, eu ainda gosto dessa pessoa, né? Eu ainda quero ficar com essa pessoa, aconteça o que acontecer. Eu já vi os altos e baixos dela, tá? Não é mais aquela fase que sempre que eu vejo aquele frio na barriga, aquela sensação boa, conversas e risadas. Não, agora tem altos e baixos. Eu vejo os problemas dela, as dúvidas dela. Eu tento animar, eu tento proteger, tá? Então aí você realmente está percebendo que
você está entrando agora na fase realmente do amor, tá? Do amor, entendeu? Porque amar não é idealizar a pessoa, tá? O amar é você conhecer a pessoa de fato, quem ela é, tá? A real pessoa. Interagir com a pessoa real. E aí você ainda assim querer ficar com ela, tá? Aí você pode dizer que ama alguém. E aí sim é uma boa hora para você se casar com essa pessoa, tá certo? Porque, como eu falei, as pessoas estão atropelando tudo, elas se casam com pessoas que elas estão apaixonadas, que elas estão idealizando, e por isso que a taxa, existe uma alta taxa na nossa sociedade. Eu não vou lembrar os números agora, mas eu vi um estudo sobre isso com os números, né? E então assim, tá batendo recordes e recordes a cada ano de divórcios. E daí depois sempre vem aqueles que advogam contra o casamento e fala para que casar? Então, realmente, se a pessoa não sabe diferenciar paixão de amor, né? Não conhece nem a si mesmo, imagina os outros. Então, para que casar mesmo, né? Porque, assim, psicologicamente estão nascendo pessoas aí, existem pessoas que não, psicologicamente falando, que não estão talhadas mesmo para o amor, né? Ou seja, para um casamento, né? Então, só para fazer um resumo de tudo que eu falei, então existem as fases do encantamento, né? Entre duas pessoas, que seria a paixão, que seria a paixão idealizada, né? Você idealiza outra pessoa, você não interage com a pessoa real. Depois existe o amor, que você começa a interagir com a pessoa real, né? Vendo qualidades e defeitos. E aí depois tem uma terceira fase, que aí é uma teoria que eu mesmo criei, tá? Atendendo diversas pessoas em terapia de casal e tudo mais. Que aí você tem que fazer um grande esforço, dessa vez consciente, de voltar a se relacionar, a se comportar, na verdade, né? Emitir comportamentos que você tinha durante a fase de idealização, né? De paixão. Então, assim, seria paixão, amor e depois a idealização, tá? Mas não vai ser aquela idealização da paixão lá do começo que você não sabe como a pessoa é de fato. Aí é um esforço consciente de você tentar ignorar os defeitos da pessoa, embora você saiba que eles estão ali, e comece a tratar aquela pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado, de ser reconhecido, né? Dando mais ênfase ali à qualidade da pessoa, ao que você espera do relacionamento, tá? E aí isso aí já é um segredo aí para você ter um relacionamento duradouro, né? Você sempre estar em dia, né? Fazendo a manutenção ali daquele teu amor, né? Daquele teu casamento, né? Então, paixão, amor e idealização, tá? Idealização não é idealizar da paixão, né? De novo, é tratar a pessoa daquela maneira, como que eu posso dizer, superior, elevada, tá bom? Aí depois o rapaz aqui, ele insistiu, mandou uma outra pergunta, mas ele diz assim, mais um cara diz que amor platônico é quando você gosta da pessoa sem sentir vontade de namorar com ela. Para você é um tanto faz. Por exemplo, amor platônico é você ser viciado no artista famoso e falar só dele. É, eu, eu respondi ele aqui, tá? E só dizer aqui o seguinte, né, pessoal? De novo, tem muita gente que tá me mandando pergunta aqui e tá achando que eu sou simplesmente um youtuber, né? Eu nem me considero, como eu falei, que eu tenha muito carisma, que eu tenho muito, enfim, muito traquejo aqui. Eu sou simplesmente um psicólogo, como eu falei, um psicólogo, um escritor, e eu venho aqui e gravo, tá? É, Então, assim, tenham em mente que vocês estão mandando aqui uma pergunta para um psicólogo, né? Não teria por que você mandar pergunta para um cara que não tem nenhum estudo em psicologia humana, em comportamento. Então, assim, eu me impressiono, espero não estar sendo arrogante nessa, mas eu me impressiono de que as pessoas vêm aqui debater, como eu já tinha falado em vídeos passados, diagnóstico. Por exemplo, falar, psicopata ou borderline se comporta assim. Não, não, não é assim não, porque eu conversei aqui com o Zezinho da esquina.
Então, assim, tudo bem, você escolhe, todo mundo é livre, tá? Você escolhe se você quer saber, se você acredita na definição que um psicólogo te deu, ou se você é que vai acreditar na definição aqui na definição que esse cara aí te deu, que você disse mais um cara disse, eu nem sei quem é esse cara, né? A outra coisa que eu também já tinha falado em vídeos passados é sobre erro de estruturação de pensamento, né? Em que a própria sentença da pergunta anula a premissa na construção da frase. Por exemplo, se a gente estivesse numa terapia, a gente iria atrás da resposta verdadeira, que deve estar no seu inconsciente. Porque se você tem uma dúvida, né, sobre se você gosta de alguém ou não, é porque uma parte de você quer, mas a outra parte de você não. Então, se é uma dúvida, não é tanto faz, tá? As pessoas elas andam confusas quanto ao que elas sentem, né? Hoje em dia, como eu tinha dito. E o exemplo que você deu, na verdade, não é um exemplo, né? Você está falando de outra coisa, como fascínio ou fixação, né? Tinha aquela música, né, famosa nos anos 80, Fixação do Kid de Abelha, né? Ele fala exatamente do que você disse, né? Se, por exemplo, você vê um artista, né, e você fica fascinado por ele, bom, a própria palavra diz, né, você está fascinado, né? Você tem fixação, né, naquela pessoa, tá? Aliás, a palavra eu acho que é fascínio e fixação é bastante falada mesmo na psicanálise, né? Então aí já é uma outra coisa. Então, na realidade, né, assim, a sua mensagem realmente está muito confusa, tá? Não sei até se na questão de você nomear o que você está sentindo ou pensando. Então, você precisaria formular melhor, né, o que você quis dizer. Bom, eu tenho aqui uma pergunta da Suzana, né? Ela diz: eu gostaria de saber mais sobre o transtorno de borderline, se tem cura e qual seria o melhor tratamento. Infelizmente não, tá, Suzana? Existe o que a gente chama de fase de manutenção, tá? Tem muitos transtornos na psicologia que não tem cura, tá bom? E isso aí é uma fonte de frustração tanto para os profissionais da área quanto para os pacientes. É frustração para os pacientes porque por quanto tempo eles vão ficar fazendo terapia, né? E lembrando que a psicologia ainda é uma ciência relativamente nova no Brasil, é envolto em vários tabus, em vários preconceitos, tá? E a gente tem muito aqui no nosso Brasil essa cultura da medicina, em que você vai lá com um problema, você passa por uma, no máximo duas sessões e vai embora. Ele vai te dar um remédio, pronto, acabou e você já sai satisfeito. Quando eu percebo que algumas pessoas você está com algum problema, o médico não passa remédio, elas ficam frustradas, já acham que o médico é ruim, não presta. Então eles veem a psicologia dessa mesma maneira. Por quanto tempo que eu tenho que ficar vindo aqui, né? Quando é que eu vou receber a minha alta? Eu vou receber a minha alta? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Lá dos meus primeiros vídeos. E não tem uma resposta, tá? Não é porque o psicólogo está querendo segurar vocês aí para segurar o pagamento ou coisa do tipo. Não dá para saber realmente se chega um borderline, se chega um depressivo, se chega uma pessoa ansiosa, por quanto tempo é que ele vai ter que ficar indo na terapia. Porque justamente por isso, por não ter cura, tá? Então, depende também do grau, do quanto você entende sobre aquele teu problema, né? Esse seu transtorno. Por exemplo, eu não sei nada sobre borderline, né? Eu não sei nada sobre depressão. Então, precisa ser feito um trabalho de conscientização com você, né? E antes disso ainda tem toda aquela questão da anamnese, que a gente vai tentar determinar quais são as causas, tá? Então, ver se tem histórico familiar, etc, etc, etc. Né, que as pessoas também acham estranho. Eu fui lá no psicólogo, ele começou a fazer um monte de perguntas, e uma atrás da outra, não me deixava completar direito. É justamente porque ele estava fazendo a fase de anamnese, ele estava realizando a anamnese, né? E nessa parte, e nessa fase da terapia, né? A gente não quer muito aprofundamento, e essa questão do aprofundamento fica um pouco para depois. Eu acho que o erro aí de alguns profissionais é não explicar direitinho na terapia, na sessão,
o que é que ele está fazendo e qual o objetivo, né? Isso atrapalha bastante. Então, às vezes, a pessoa está na fase da anamnese e depois já desiste em seguida, né? Ou está na fase da conscientização e já desiste, né? Porque tem a anamnese, a conscientização vai mostrar qual que é o problema, né? Vai determinar qual é o seu grau. E depois você vai passando por fases, né? Até que você chega aonde? Na cura? Não, por exemplo, se é borderline ou se é depressivo, se é ansioso. Você vai chegar na fase da manutenção, né? Que é quando os sintomas eles ficam sob controle, tá? Você vai deixar de sair de uma fase disfuncional, por assim dizer, né? O que é, por exemplo, a fase disfuncional de um depressivo? É aquele depressivo que fica na cama, não quer se alimentar, quer ficar isolado, está prejudicando a vida dele, o trabalho dele, tá? Então você vai sair dessa fase disfuncional e vai voltar para uma fase que você está funcionando plenamente na sociedade, tá? Daquele jeito, né, como eu disse, de um jeito não tão bacana como as outras pessoas, vamos colocar assim, porque justamente você está nessa fase de manutenção, mas aí a gente vai tentar ficar nisso, nessa manutenção, para que você não caia na fase disfuncional. E não é uma coisa passiva de se fazer, tá? É uma coisa ativa você estar na fase de manutenção. Você tem que incorporar diversas coisas na sua vida, diversas rotinas, comportamentos, tá? Em suma, você tem que mudar completamente quem você é, tá? Você tem que fazer uma reorganização, você tem que inventar um novo eu, tá? Criar uma nova pessoa aí com esses novos hábitos, tá? Tanto eu tô já generalizando borderline, depressivo, porque é parecido, tá? O tratamento. Lembrando que então esse melhor tratamento ele só pode ser identificado em ambiente clínico, tá? Sob consulta com um profissional de saúde mental, como o psicólogo ou psiquiatra, né? E também porque, como eu disse, existem diversos graus, né? Diferentes tipos, né, de borderliners, né? Apesar de que você tem que contemplar ali os critérios diagnósticos do CID e do DSM. Então, assim, o que eu recomendo, Suzana, se você é essa pessoa que está com suspeita de borderline, tá? Vá procurar esses profissionais, como eu falei. O borderline esses sintomas aí que você está sentindo está atrapalhando a sua vida? Está deixando a sua vida disfuncional? Você está agressiva com as outras pessoas? Você está chateando as outras pessoas? Que mais? Eu acredito que você deve ter vindo aqui pelo meu vídeo, né, da Amber Heard e do Johnny Depp, né? Você está se vendo ali em alguns comportamentos da Amber, por exemplo, né? Manipulação, sentimentos exagerados, né? Rompantes de emocionais, né? Então aí eu acho que seria a melhor escolha você procurar um psiquiatra, porque ele vai te medicar quando você tiver esses surtos, essas crises, tá certo? Lembrando que aí eu preciso procurar o psicólogo, sim, tá? Porque o medicamento ele só vai mascarar aquele teu problema, tá? E às vezes vai até permitir que você consiga sentar ali durante 1 hora com o psicólogo para fazer o tratamento, tá? Então quem vai realmente te tratar de fato na raiz do problema é o psicólogo, tá? Então fazer a terapia não é opcional, a terapia com o psicólogo. É algo obrigatório, tá, para você. Tá? Independente do que o psiquiatra te fale, porque como eu também falei em um vídeo passado, às vezes o psiquiatra ele vai por algum tipo de até preconceito também da parte dele, tá? Porque é uma ilusão, tá? Que todo profissional de saúde sabe que o que o colega faz plenamente, tá? Que o psiquiatra sabe exatamente como que é o trabalho do psicólogo do psiquiatra, o outro do psicanalista, o outro enfim, de qualquer outra área de saúde, tá? Então, às vezes, ele até pode falar para você, não, só toma esse remedinho aqui, volta aqui depois de 1 mês e pronto. Não. Independente do que ele te disser, vá no psicólogo. E aí pode ser que até um dia você consiga realmente tá tão bem, tão craque nessa sua fase de manutenção, com um estilo de vida completamente mudado, que você não necessite dos remédios, tá? Da medicação.
Lembrando que toda medicação, ela tem o efeito colateral, tá? Você vai pegar a bula do remédio, você vai ver os efeitos colaterais, não é que você vai ter todos aqueles efeitos colaterais ali, você vai apresentar alguns, outros não. Às vezes você vai lá, às vezes esse efeito colateral é muito ruim, você vai procurar o psiquiatra de novo, ou ele vai ajustar a dosagem, ou ele vai te passar um outro remédio que vai te gerar, substituindo aquele, né, que vai te gerar outros efeitos colaterais, né? Aí ele pode ser também que então aí ele opte por dar um outro remédio para cortar o efeito do primeiro remédio, e isso vira aí um círculo vicioso, né? Enfim, o psiquiatra fica muito bravo quando eu falo esse tipo de coisa, mas é a realidade. E dependendo do problema, dá sim para você tentar retirar o remédio, se você já tiver aí fazendo a terapia por muito tempo, tá? É bom, deixem aí nos comentários aí se vocês querem que eu realmente liste todos os sintomatologia do borderline, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, tá? Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificamente só sobre isso, tá? Só sobre borderliners. Bom, vamos para outra pergunta. Outro caso de difamação que deverá render processo, movido pelo ator Jason Momoa, do Aquaman, está em fase de investigação e chegou à origem, que seria um hater brasileiro. Bom, isso aqui é uma sugestão de vídeo, tá? Eu vou ver, confesso que ainda não vi. Tem muito tema aqui na fila. Tem mais 2 e-mails aí também de sugestão de vídeo, né? Sugestão de tema. Eu quero deixar claro para vocês que, como eu falei, eu procuro sempre ler tudo que vocês me escrevem, todos os comentários nas redes e todos os e-mails, tá? Esses daí que eu estou dizendo também tem conteúdos que me passaram por e-mail. Você pode mandar e-mail para mim diretamente em bit.ly/Frederico Yamada. Você vai entrar no meu site, tem a seção de contato, e aí você me deixa um e-mail lá que vai chegar direto ali na minha caixa de e-mail, eu vou ler, tá? Então esses temas aí estão na frente, que estão no e-mail, e eu ainda preciso responder vocês e vou responder, tá bom? Rafael, não é questão de ser homofóbico, mas sim de não querer ser identificado como um gay. Só daí percebe o quanto Bolsonaro, deve ser Bolsonaro, tá forte, pois isso demonstra quais são os valores brasileiros. Olha, acho que ele deixou esse vídeo aqui deixou esse comentário naquele vídeo do Polo, né? No Polo da Volkswagen, aquele caso polêmico. Bom, eu deixei ali no próprio vídeo, tá? Eu fiz considerações sobre isso e eu coloquei aqui até um exemplo da minha própria vida, que eu falei, quando era criança, tinha uma cantina temática dentro da escola, né? O cara era corintiano e ele ficava tentando converter todo mundo para ser corintiano, né? Então ele botava o carro-chefe dele ali, o principal salgadinho que ele vendia lá, ele colocou o nome de corintiano. E você era obrigado a falar, me vê um corintiano aí, né? Eu quero um corintiano. Coisa desse tipo, né? E aí também isso gerou até algum tipo de bullying por parte de outros menininhos, da molecada, da garotada ali, né? Que não era corintiano e tal. Então, assim, eu não sou corintiano, eu não queria ser identificado como um corintiano, né? Isso me torna corintianofóbico, né? Então, assim, e aí eu coloquei diversos estudos da psicologia social, dei todos os exemplos, né, pessoal? Eu sempre penso bastante no que eu vou falar. Aquele vídeo lá foi roteirizado, né? Ou seja, eu pensei bastante no que eu ia escrever. E com estudos também, não é coisa só da minha cabeça. Então ali eu demonstro ali, né, por A mais B, ninguém quer ser identificado, quer ser confundido com o que não é, tá? Eu acredito que devem ter gays que não querem, não vão querer, dependendo do ambiente ali, serem taxados de héteros, tá? Imagina você tá lá num barzinho, numa balada, antigamente tinha, eu acho que deve ter hoje em dia, né? Balada LGBT, em que você tá ali pra paquerar, pra se relacionar com outra pessoa, e você vai querer justamente você tá ali num bar LGBT, você vai querer ser identificado como heterossexual.
né? Não. Então ninguém quer ser identificado com o que não é, tá? Aí isso é muito diferente de você realmente ser homofóbico, tá? Eu acho que aí nesse caso a homofobia seria se, por exemplo, você tratar, né? Não é isso. Você trata mal outra pessoa só porque ela é homossexual, porque ela é gay, né? Você perseguir a outra pessoa, tem um vídeo que eu só falei sobre isso, né? Aí isso seria enquadrado como homofobia. Mas você, por exemplo, eu sou hétero e não quero ser confundido com gay, normal. Aí eu sou um gay que não quero ser identificado como heterossexual, normal. Tá bom? E tomem cuidado com esse tipo de pensamento, porque você pode cair na militância, tá? E eu também fiz só um vídeo só falando sobre como você que a necessidade da gente ter cuidado com essa questão da militância. Quando você entra na militância, você começa a adotar pensamentos automáticos que a gente fala, né? Começa a repetir bordões, slogans, né? E você pode cair no que a gente chama de histeria, tá? Em que você não acredita mais no que você vê, mas você acredita no que você aprendeu a dizer, né? Também deixando claro que eu não estou dizendo aqui que toda militância é ruim, tá? Só estou dizendo que grande parte aqui, infelizmente, no nosso país, a militância aí, você tem que ver com precaução, com ressalvas, tá bom? Porque senão tudo vai cair também no que eu chamo de fenômeno da generalização que eu falei. Senão tudo vai ser homofobia, tudo vai ser racismo, tudo vai ser preconceito, tá? Cuidado com vitimismo, etc. Eu até tenho uma história para contar rapidamente, né? Que, por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que o meu colega mais próximo ali, ele era homossexual, né? Enfim, e tinha uma lanchonete também, logo lá no andar de baixo do prédio, né? Que era comandado ali por um libanês. E eu fui lá uma vez, né? E ele me tratou muito mal, muito secamente, esse libanês, né? Então eu peguei, e é lógico, né? Eu já passei por questões raciais, né? E tudo mais, né? Também falei isso num vídeo. E fica na sua cabeça, ué, por que ele me tratou tão mal assim? Será que, sei lá, ele não gosta de japoneses, né? Eu sou descendente japonês por parte de pai. Daí não, eu vejo ele tratando os outros clientes também, né? Não, também trata todo mundo mal, secamente. Aí daí depois vai um colega meu lá, fala, vocês repararam como esse cara trata as pessoas mal? Ah, é. Aí depois vai o outro cara também da mesma empresa, né? Lá que trabalha com a gente. Ah, mas ele trata todo mundo mal, né? E nisso, o rapaz aqui, né, que eu falei do meu lado, que é homossexual, ouvindo também, como eu tava ouvindo, a gente tava conversando entre nós lá, né? É mesmo, ele trata todo mundo mal, né? Aí de novo, todo mundo mal. Até que chegou o dia que ele pegou e foi lá, ele mesmo pegar lá Tinha os dias que as pessoas iam pegar lá os salgadinhos, café para os outros, né? Foi a vez dele, ele foi lá e foi tratado mal pelo libanês. Então aí ele chega e fala: Nossa, esse cara aí é homofóbico. Ele me tratou assim só porque eu sou gay. Eu falei, aí todo mundo assim, tipo, olhando pra cara dele, né? Mas, ué, ele trata todo mundo mal, né? Não, não, é assim, assim, eu sei quando é, só a gente sabe quando é. E eu sei porque ele não gosta de gay. Ou seja, né? Meu Deus, mas se ele trata todo mundo igualmente mal, né? Entenderam só? Então, como que você vai falar que é homofobia se ele trata todo mundo mal? Então, num caso desse aí é quase difícil, é muito difícil, né, de você saber de fato, né? E aí tem outras histórias que eu passei, né, que eu falei sobre o fenômeno da generalização, né? Que quando você passa realmente por uma questão de homofobia ou de preconceito racial, você tem uma tendência maior a encarar tudo dessa maneira, né? E aí quando chega um caso desse, na nossa clínica, como eu falei, o trabalho do psicólogo às vezes é como um trabalho de um investigador de polícia, né? Você não pode acreditar logo de cara em tudo que seu paciente está dizendo. Às vezes você tem que confirmar, né? Pode ser uma questão da realidade psíquica, como eu falei. Às vezes pode ser que seu paciente que está ali na sua frente pode ser um mitômano.
ele tem a tendência a inventar coisas, a mentir. Às vezes foi coisa que só aconteceu na cabeça dele, que a gente chama da realidade psíquica, por ser, sei lá, talvez um esquizofrênico, né? Imagina, ele fala que ele viu um elefante voando, você vai acreditar. E aí que até você faz um trabalho parecido com os advogados, né, no tribunal, nesse caso do Johnny Depp e da Amber Heard, né? Você às vezes faz uma pergunta e depois você faz a mesma pergunta na outra sessão para ver se ele vai contar a história da mesma maneira, né? Enfim, porque, como eu disse, a gente tem que saber exatamente se o que o paciente está dizendo é real ou não para trabalhar a questão real ou não, né? Se é fenômeno de generalização ou não, né? Por exemplo, pode ser que ele passou por um caso de homofobia mesmo, de verdade, no passado, pode ser que esse outro caso aqui não seja, pode ser que esse outro seja, tá? Bom, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então tem tudo isso pra gente ver, entendeu? E daí depois essa pessoa aqui, né, fez a mensagem, misturou política. Eu não concordo que misturem política com essas coisas, tá bom? É, acabei deixando aqui a mensagem dele no vídeo, mas só aqui para eu dar esse tipo de aviso e depois se tiver mais comentários desse tipo aqui eu apagarei, tá? Tanto faz se você tá falando mal do Bolsonaro, do Lula, tá? Porque eu não acho bom esse tipo de guerrinha nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Mensagem da Fátima. Eu acho que ela só queria arrancar dinheiro quando percebeu a natureza passiva e dependente de com a natureza dela, aqui tá confuso, tá? De saber manipular um homem. Assim quer se dar bem, pois casada com ele desfrutou de conseguir elevar rapidamente sua carreira e fama, homem mais velho. Tá confusa aqui essa mensagem, tá, Fátima? Quando se envolve com mulher mais nova, dá nisso. Chifre e perda de dinheiro. Bom, do que eu entendi aqui, tá? Tem essa questão dela ter percebido, pode ser que seja mesmo, tá? Percebido que ele era uma pessoa mais passiva e dependente. E pode ser que ela realmente aí se aproveitou e procurou se relacionar com ele, tá? Isso aí seria mais uma questão de pessoas psicopatas, tá? Vocês lembram que uma das terapeutas dela chegou a levantar essa questão, eu cheguei a levantar essa questão aqui, vendo por alto, tá? Então, os psicopatas geralmente procuram pessoas passivas, dependentes, etc. Nesse caso, você estaria certo. Agora, sobre essa última questão aqui de homem mais velho com mulher mais nova, tá? Pode ser que sim, pode ser que seja, pode ser que não, tá? Como eu falei, eu evito esses pensamentos automáticos, eu evito bordões. Eu acredito sim, tá? No amor de uma mulher mais nova para um homem mais velho e vice-versa, tá? Um homem mais velho, um homem mais novo com uma mulher mais velha, tá? Isso acontece, isso existe, tá? Então, como eu falei, é aquele trabalho de investigativo lá, né? Cada caso é um caso. Imagina se o psicólogo chega lá, vê que a mulher está casada com um cara mais velho e já pensa, ó, isso aqui é um golpe, né? Com certeza, porque isso não é normal, tá? Então não tem essa coisa de ser normal ou não, tá? Cada caso é um caso. E, enfim, acho que eu não vou entrar muito nessa questão. A Beth perguntou, falou para, fez um comentário aqui, né, para eu falar um pouco mais sobre codependência. Codependência é geralmente aquela pessoa, então, que ela procura se anular no relacionamento para agradar o parceiro, tá? Antigamente era muito mais comum em mulheres, mas hoje em dia acontece bastante com homens, tá? Casos de famosos que podem ser codependentes, como eu falei, o próprio Johnny Depp, o Will Smith também pode ser um desses casos, tá bom? E são homens, né? Então você tenta ali se moldar a
ao que o outro espera, tá? Aquela idealização da paixão lá do começo, o cara tenta, essas pessoas geralmente percebem como o outro está o enxergando ou está idealizando, ele tenta se adequar àquela idealização da paixão, tá, do outro, né? Então, se a mulher gosta de um cara mais tranquilo, sossegado, ele vai procurar ser tranquilo, sossegado, passivo, mesmo que a natureza dele não seja passiva. Ou se a mulher vai gostar de um cara mais gosta de um cara mais ativo, mais proativo, e ele não seja da natureza dele, ele vai tentar se moldar a isso, tá? Fica bastante claro naquela questão que foi levantada quando o Chris Rock lá na cerimônia do Oscar estava fazendo a piada com a Jada Pinkett. O Will estava dando risada quando a câmera passou por ele, estava dando risada, tava entrando na brincadeira, e ele olha pro lado e vê a Jada Pinkett fazendo cara feia. E aí então que ele percebe, elas não estão gostando, então também então também eu não vou gostar. E daí depois eu não sei, né, que esses detalhes só quem tava lá. Não sei se ela fez uma cara aí. Porque na psicologia, né, naquela questão da leitura fria que a gente diz, as pessoas falam muito também, sem precisar emitir uma palavra, né? E aí não sei se ela lançou algum olhar nessa questão de esperar algum tipo de atitude mais incisiva dele, ele se levantou e teve todo aquele ato lá, né? Então, ou seja, ele está ali tentando se moldar ao que ela espera, né? Eu também fiquei sabendo de um caso aqui, também próximo de uma pessoa aqui que, por exemplo, ela atraiu o cara, né? Ela atraiu o marido dela sendo quem ela é, usando as roupas que ela gostava de usar, etc. E depois, quando se casou, começou a usar as roupas escolhidas pela sogra, aprovadas pelo marido. O cabelo também mudou. Enfim, diversas coisas ela mudou nela mesma, né? Inclusive em comportamento, né? E aí ela vê quanto que isso foi prejudicial para a vida dela, etc. É uma pessoa muito romântica, né? Geralmente pessoas muito românticas acabam fazendo isso. Alguma parte do inconsciente delas vê isso como um sacrifício, tá? Um sacrifício por amor, né? Então, o que a gente coloca é que sim, grande parte por culpa dessas próprias pessoas. Às vezes a raiz está no relacionamento dos pais, tá bom? Como o pai tratava a mãe, como a mãe tratava o pai, né? Se eles tiveram esse exemplo aí de anulação por parte de um ou de outro. E teve uma polêmica, tá? E acho que por isso que a Beth me mandou, né? A Beth é um amor, tá? Gentil, me mandou um e-mail, tá? Muito obrigado, tá, Beth, pelo carinho que você mostrou por mim. E ela falou que também não estava muito claro quando eu falei sobre essa questão, né? E outra pessoa também já tinha me falado que não estava muito claro, tá? Não se apeguem a palavras, tá bom? Às vezes você fala que o fulano tem algum problema, né? A pessoa tem algum problema. E algumas pessoas encaram como isso normal, né? Como se fosse normal, tá? Todo mundo tem problema. E tem outras pessoas que dão um peso muito maior à palavra, que a palavra não tem tanto peso assim, tá? Então, falar que o Johnny Depp tem codependência não é uma ofensa, tá? Não é considerado também, de certa forma, um transtorno, tá? A codependência é mais uma característica de personalidade. A gente pode até voltar naquela primeira questão, né? É normal ter codependência, né? Olha, comparado com o número de pessoas que são codependentes na nossa sociedade, é até normal encontrar codependentes por aí. Agora, de novo, que eu falei, a segunda pergunta tem que vir acompanhada. É benéfico? Não, tá? Então, você pode aí também trabalhar na clínica, né, com o psicólogo, para que você seja um pouco menos codependente, tá bom? Porque, e eu sei que também, assim, às vezes um codependente atrai pessoas, e infelizmente isso acontece bastante, tá? Um codependente atrai um narcisista codependente, tá?
Então aí às vezes o narcisista molda aquele codependente ali do jeito que ele quer e depois abandona, tá? Porque, como eu falei, ele se sentiu atraído por quem aquela pessoa era. Depois, se você já transformou aquela pessoa em outra, mesmo que seja um outro que aparentemente você queria, deixa de ser interessante, né? Então, assim, e também deixando claro, né? Eu não comparei codependência com borderline, com psicopatia, nem nada. Vocês estão percebendo, né? Às vezes aqui em vídeos de 40 minutos, de 1 hora, não vai dar para eu colocar todas as características com pormenores de cada tipo de característica psicológica, com cada tipo de transtorno, tá? E aí, então, qual que é a solução? Eu não falar mais sobre o caso, tá? Então, eu não acho que essa é a solução de eu não falar sobre isso, né? Então, eu acho que tem que falar, sim, sobre isso, tem que trazer à baila esses conceitos, esses nomes aí diferentes, aí vocês têm que fazer, ou vocês podem me perguntar para eu falar mais sobre o assunto, ou vocês podem pesquisar em outros vídeos, pela internet aí afora, tá bom? Então, aí, eu sei que vocês são fãs do Johnny Depp, eu também gosto muito dos filmes dele e nunca foi a minha intenção ofendê-lo, tá? Deixando isso claro, até vocês podem ver pelo conteúdo de todos os meus vídeos, tá bom? Teve um outro vídeo aí que eu acabei talvez me expressando mal mesmo, né? Em que, por exemplo, sabe quando você está dando exemplo para alguém e você tenta imitar outra pessoa, né? Porque lá nos primeiros vídeos que eu fiz sobre o caso, enfim, tinha uns comentários aí que eram meio nada a ver. Eu tava tentando imitar esse caso, então eu falei, né, num vídeo. Ah, então você está dizendo, Frederico, que o Johnny Depp é um anjinho? Ou é um santinho? Não lembro o que eu falei. E aí muitas pessoas só pegaram esse trecho, né, e falaram, olha, está dizendo então que o Johnny Depp não é um santo, né? Ou seja, que ele é tão ruim quanto ela. Não. Tanto é que eu peguei e falei, você está dizendo tal coisa? Eu disse, não, eu estou dizendo isso, né? Ou seja, isso acontecia bastante quando eu dava palestra, até pessoalmente mesmo, tá? A pessoa às vezes ela pega assim, ela vê um trecho, a maior parte do que eu estou dizendo, ela ouve de maneira desatenta e depois se apega a uma frase ali e isola aquilo lá, tá bom? O que eu estou dizendo é que o Johnny Depp não é imune à análise, tá? Ah, eu consigo analisar tudo que a Amber Heard fez, mas o Johnny Depp eu não consigo ver nada nele. Não consigo ver nada nele. Não. Com todo mundo você pode ver alguma coisa. Comigo eu posso ver outras coisas. Eu posso ver coisas em colegas psicólogos, por exemplo, tá? E como eu falei, e nem sempre tudo que eu estou vendo é passível até de tratamento. Às vezes, como eu falei, é só uma característica de personalidade. Tá bom? E aí também, de novo, se quiserem um vídeo só sobre codependência, aí vocês se manifestem, eu posso fazer, posso dar exemplos pessoais ou de famosos, enfim, tá certo? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, tá? O vídeo teve quase 1 hora. Continuem me escrevendo, eu vejo tudo, eu gosto muito das questões, tá? Podem me criticar, como eu falei. Eu até dou risada, acho graça quando vocês têm razão. Mas aí com o tempo a gente vai melhorando, né? Como eu falei, eu acho que eu melhorei em questão de vício de linguagem, só vou saber quando eu me ouvir depois dessa gravação. E, enfim, é isso, pessoal, tá? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Não é só críticas, como eu falei, eu recebi muito carinho de muitas pessoas falando para eu continuar, que tá gostando, que tá aprendendo bastante. Muito obrigado a todos, tá bom? E até a próxima.